Bom dia, meninas, tudo bem? Nós estamos ausentes, das aulas já há um bom tempo e que naturalmente vocês estão preocupadas com os rumos do curso, os atrasos, que estão aí possivelmente para acontecer. Mas estivemos conversando, Vanessa e eu, e mais a diretoria aqui da ABO, a gente começar a fazer algumas atividades pelo computador e tentar transformar isso em aulas dadas. Então, a gente vai passar os conteúdos, fazer comentários e vamos considerar isso como aulas dadas se vocês não tiverem nenhuma oposição. Porque nós temos 3 turmas em andamento. A primeira turma de quinta-feira teria a previsão aí de formatura agora em maio, junho, E com esse advento aí da pandemia pode ser que atrase um pouco. Mas vamos tentar aqui recuperar tempo, para a gente não perder de vista, o que a gente tinha programado, tá bom? Então, dentro desse contexto, dando continuidade, a gente vai falar um pouco sobre prótese dentária, noções de prótese. Nós já falamos isso várias vezes, que a odontologia é dividida em várias especialidades e a prótese é mais uma delas. Naturalmente, um dentista para trabalhar com prótese ou técnico em prótese dentária devem ter sim, bastante noção, bastante conhecimento, o que não é diferente das outras especialidades, que gostem bastante do que fazem, porque é uma especialidade que tem seus compromissos específicos, suas dificuldades específicas. Então tudo que a gente faz porque gosta tem chances boas de chegar em sucesso, Então vamos lá. Antes de nós falarmos propriamente do trabalho da prótese, eu acho que é importante a gente entender o que significa prótese. A palavra prótese, ela trata de aparelhos de substituição, ou seja, tudo aquilo que se pretende substituir através de um aparelho, nós chamamos de prótese. Substituir anatomicamente, às vezes a função não é restabelecida, mas você substitui a presença de uma parte do corpo que perdeu por algum motivo, Você substitui através de um aparelho e você recupera a anatomia. Normalmente não se recupera a função, mas a anatomia sim. Então, um exemplo clássico de prótese que não recupera a função: prótese ocular. O sujeito, por um acidente ou por alguma doença, perde o olho, tira fora o globo ocular e naquela cavidade onde estava antes o olho ou o globo ocular, coloca-se ali um olho artificial que não vai ter a função de enxergar, mas recupera ali a função anatômica, ou seja, disfarça, a presença estética fica recuperada. Então a prótese é isso, são aparelhos de substituição e nem sempre conseguem recuperar a função. Um exemplo próximo de nós da odontologia é quando se recupera a perda de dentes. Então você tem as próteses dentárias, que vai recuperar a anatomia, recuperar a estética e recupera em boa parte a função da mastigação, a função da fonética, Falar sem dentes é complicado. Então, quando se coloca a prótese, existe a tendência de você recuperar a prótese, que eu digo a prótese dentária. Você recupera estética, recupera quase toda a função de mastigação, recupera a função da fonética, ok? Um contraponto importante é entender o que seja órtese. Órtese são aparelhos de
correção. Aparelhos de correção. Então nós temos as órteses, que são aparelhos que se instalam no corpo, né, para recuperar a função de um órgão, de uma estrutura, lembrando que esse órgão não está perdido, ele será recuperado. Então nós temos o caso, por exemplo, do sujeito que tem uma deficiência visual, precisa usar óculos. Os óculos são órteses. Por quê? Os óculos não estão substituindo os olhos, na verdade estão corrigindo a função dos olhos, que é enxergar. Entenderam? Então nós temos próteses, que são aparelhos de substituição, e órteses, aparelhos de correção. Na odontologia nós temos órteses, que é trabalhado com a olha bem o termo, lembra órtese, é aparelho de correção, ortodontia. São aparelhos que corrigem ou buscam corrigir a posição, a estética e a função adequada dos dentes. Muito bem? Tocando em frente. As próteses são dispositivos, né? A prótese dentária, no caso, é um dispositivo que tem como objetivo a substituição, olha aí, substituição ou a reposição de dentes perdidos e muitas vezes as suas estruturas adjacentes, através de elementos artificiais que permitem-lhe imitar de forma bastante eficaz dentes e até gengivas. O principal objetivo de quando se faz um trabalho protético, no caso da odontologia, é a reabilitação bucal em todas as suas funções. Quais são as funções dos dentes no aparelho estomatognático, né? Que é o aparelho da boca? As funções dos dentes têm função estética, função fonética e a mastigação. A função estética é a que dá a beleza, é a que dá contorno, é a que dá harmonia. Então, quando se coloca dentes em substituição a dentes perdidos, nós estamos buscando a recuperação da estética, a substituição dos dentes por dentes artificiais, por aparelhos, por dispositivos que buscam restaurar a estética. A questão da fonética é a forma como nós falamos, o som que nós emitimos ao falar. Um sujeito que não tem dentes, tem falhas dentárias, os sons emitidos geralmente são prejudicados. Então, uma das funções dos dispositivos de substituição dos dentes perdidos é a recuperação da qualidade do som, da qualidade da língua, da forma como se trabalha a formação das sílabas, a formação das palavras. A isso nós chamamos de fonética, é o ato de produzir sílabas e palavras a partir do som. E nós temos também a função da mastigação. A gente, quando fala em dentes, pensa direto na mastigação. Então, para se recuperar a função mastigatória, é importante substituir dentes perdidos através de trabalhos protéticos. O uso das próteses, né, ou o uso de próteses para suprir a falta de dentes é uma solução antiga na história da humanidade. Existem relatos de que povos como os fenícios, os etruscos e os romanos já produziam e usavam esse expediente nos séculos antes de Cristo. Então, se nós retomarmos a história, nós entenderemos rapidamente que há 2000 anos Cristo esteve entre nós. Diria então que há muito mais de 2000 anos nós encontramos resquícios através de escavações em esqueletos humanos, onde havia presença de algum tipo de aparelho que buscava a substituição de dentes, ok?
Então, o fato ou o ato de substituir dentes não é novo, é uma coisa bastante antiga. No continente americano, escavações apontam que os povos maias também já recorriam a modelos rudimentares de próteses dentárias. Na Idade Moderna, por sua vez, os primeiros registros aparecem escritos entre os séculos XVI e XVIII. Mais recentemente, paleopatologistas da Universidade de Pisa, na Itália, acharam que pode ser a prótese mais antiga descoberta até o momento. O objeto, encontrado na cidade italiana de Lucca, tem mais de 400 anos. Os registros antigos e até os mais atuais indicam que a perda de um ou mais dentes sempre foi motivo de desconforto. Olha, até hoje nós conseguimos imaginar, quando não sofremos na própria pele, né? A gente imagina o que seria uma pessoa ter falhas dentárias e ter dificuldade para falar, para mastigar, para sorrir. Então, tanto que isso é desconfortável para a pessoa no seu convívio social. Percebam aí a importância da odontologia em recuperar, em recompor a estética, a fonética e a mastigação. Tipos de próteses: nós temos próteses unitárias, o próprio nome indica o que seja, é um elemento só, é um elemento dentário que perdeu e foi feito então isoladamente, individualmente, uma prótese dentária para aquele dente, por isso chamado unitária. Observem na figura abaixo, aquele modelo em gesso azul, que nós temos lá 4 elementos protéticos, mas ali eu chamo também de prótese unitária, porque foi feito de um em um. Ali não existe solda, são dentes que estão um ao lado do outro, dentes protéticos, né? E eles não estão presos um ao outro, portanto são próteses unitárias. As próteses ainda podem ser, as próteses dentárias podem ser parcial fixa, ou seja, elas são executadas e cimentadas nos dentes vizinhos. Os dentes vizinhos, onde ficam onde fica suportado o trabalho protético, aqueles 2 dentes vizinhos que vão segurar o peso da prótese, são chamados de dentes esteio, ou são chamados de pilares, são aqueles que suportarão a ponte. É como se fosse uma ponte de engenharia mesmo, por onde passam veículos, né? Por sobre ela. Nós temos os pilares que sustentam uma ponte. E na odontologia nós temos os dentes pilares, os dentes que suportam a prótese fixa. Esses pilares, muitas vezes apenas 2, um de cada lado, não resolvem, porque de repente o vão é muito extenso, né? O espaço a ser recomposto é muito extenso, então muitas vezes tem que usar mais dentes do que apenas os 2 vizinhos. Vão se usar mais elementos para dar uma garantia maior na sustentação da prótese. Os textos que aparecem, seria bom que vocês lessem, já está aí no grupo de vocês. A prótese parcial removível, o próprio nome já nos diz, ela é possível de ser retirada da boca. Quando é que nós utilizamos uma prótese removível? Quando os espaços não nos garantem uma boa execução de prótese fixa. Se você olhar a figura à direita, aquela embaixo, observe que as extremidades lá do fundo são extremidades que nós chamamos livres. Aquelas extremidades livres, para se fazer uma ponte fixa, nós teríamos algum tipo de problema, porque ela não tem dente para servir de suporte, para servir de apoio. Então, para a prótese fixa,
aquele ali é um caso que teria que ter um bom estudo para ver se valeria a pena implantar um dente lá atrás, tá certo? Mas enfim, a prótese removível, ela é indicada nesse caso onde o dentista não consegue indicar, não consegue ter a segurança necessária para pedir que o paciente faça um investimento num trabalho que ele já está antevendo que provavelmente não vai dar certo. Então ele indica a ponte móvel ou a prótese parcial removível como sendo uma alternativa mais razoável, uma alternativa mais fiel ao que se pretende fazer em termos de recuperação de espaço, recuperação de fonética, estética e mastigação. Observem que o fato dela ser removível facilita até a higienização da prótese e dos dentes remanescentes, enfim, a higienização da boca como um todo. A prótese total removível, de novo é importante frisar que vocês devem ler o texto, deem uma pausa, no vídeo e leiam o texto, por favor. Vocês observem que a prótese total removível, o próprio nome já nos orienta, ela é conhecida popularmente como dentadura. A prótese total removível, ela vai ser recomendada então onde o sujeito, a pessoa, o paciente, o cliente, perdeu todos os dentes. Ela pode ser uma prótese total dupla, ou seja, vai se fazer substituição tanto superior quanto inferior, ou pode ser uma prótese total superior ou uma prótese total inferior, quando o cliente ainda tem dentes num arco ou no outro. Então vejam bem, a prótese total removível, ela pode ser dupla, ela pode ser apenas superior ou ela pode ser apenas inferior. Naturalmente vocês já ouviram dizer que a dentadura inferior é mais difícil de parar, tá certo? Ela é mais difícil de parar porque tem pouca área chapeável, Então nós dizemos que para que uma prótese fique bem estável, é importante que nós tenhamos uma boa área chapeável, ok? Então as dentaduras removíveis, no caso aí uma prótese total removível, também ajudam no sentido de garantir uma boa higienização. É claro que ela vai buscar a recuperação da estética, da fonética e da mastigação. Só que ela é uma dentadura total imóvel, então não se recupera na totalidade nenhuma das funções perdidas. A estética pode ficar um pouco prejudicada, a fonética, os sons trabalhados pelas estruturas para produzir a fala pode ficar prejudicada e a mastigação também não será 100% recuperada. Os implantes dentários estão bastante na moda hoje, e são uma forma de recompor aquelas funções perdidas na falta dos dentes. Quais sejam? Vamos lembrar? Quais são as funções que a gente busca recuperar com próteses? A estética, a fonética e a mastigação. Então os implantes dentários nos dão uma recuperação melhor para esses casos. São trabalhos bem mais caros do que os anteriores, porém nos dão um resultado muito melhor. Os implantes dentários são relativamente novos na odontologia, eu diria que não tem mais do que 20 anos, mas antes de nós chegarmos nesses materiais avançados, materiais que são biocompatíveis, nós tivemos grandes experiências que não deram certo. Muitos materiais foram tentados, mas infelizmente não surtiram os efeitos desejados.